vozes, espíritos, sombras, vampiros, bruxas, lobisomens, penumbra. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Sexta-feira 13 e eu resolvi soltar aqui para vocês um penumbra. Mas antes, eu queria deixar aqui um recadinho para vocês que eu já soltei anteriormente, mas eu vou falar de novo para reforçar. Para a segunda temporada, ou quem sabe aí até entrar por agora, entrar no Apoia-se, eu vou aceitar que vocês me enviem a história de vocês por áudio. Não é todo mundo que gosta de entrar no e-mail, digitar e mandar o e-mail para mim, e nem é todo mundo que gosta de fazer uma videochamada para a gente ter aquela entrevista para ter mais detalhes da história. Então, o meio termo que eu encontrei foi vocês enviarem o áudio de vocês contando a história para mim lá no Telegram. Como que vocês vão fazer? Entrem no grupo, me chamem, Rayane e Karina, lá no Bora Começar, no grupo do Telegram, e enviem a história. Esse áudio não vai ser liberado, é um áudio que vai ficar entre a gente, para que eu possa redigir a história, fazer um roteiro, para estar contando para o pessoal de forma anônima, preservando a identidade de quem conta e de outros participantes da história. Vai ser um teste, porque como eu estou começando, eu consigo dar conta. No futuro, a gente vai ver, a gente vai resolver. Lembrando que para todo mundo que me enviar a história, existe um pequeno contratinho que é assinado para garantir aí o anonimato e também garantir que eu posso utilizar a sua história no meu podcast, que eu posso editar, colocar no Instagram, enfim, apenas aí para garantir tanto um lado quanto o outro que fique tudo ok. É muito simples, muito tranquilo e a assinatura é digital, então é muito tranquilinho da gente fazer, ok? Visto isso, além de estar trazendo essa história para vocês hoje, eu vou trazer 2 penumbras. Para quem gosta de penumbra, eu resolvi trazer aí esse bônus hoje, que é uma sexta-feira 13. Uma história mais levinha, que é essa história de agora, e daqui a pouquinho sai uma história um pouquinho mais cabulosa que aconteceu em uma sexta-feira 13. E eu preciso das histórias de vocês, eu preciso que vocês me encaminhem o relato de vocês, principalmente relatos aí de terror, macabros, que vocês consideram aí que tem um tema mais assim para o nosso Halloween. Outubro tá chegando e eu preciso de histórias pra gente fazer uma especial aqui no podcast. Então é isso. Hoje eu vou trazer a história do Zé Braga e quem tá contando essa história aqui pra mim, quem ajudou que o Zé Braga trouxesse pra gente, foi a nora dele. O Zé Braga, ele já é assim um pouquinho de idade, mas ele não gosta de ser chamado de senhor. Então, por isso que eu tô falando só Zé Braga aqui. Então, bora começar? Essa história aconteceu no interior de Minas, eu vou colocar como se fosse em Inhapim, e aconteceu na zona rural de Inhapim. A maior parte dessa cidadezinha naquela época era católica e era aquela cidade ali bem pacata, bem tranquila, que dava ali por volta de 7, 8 horas da noite, e se não tivesse missa já não tinha mais ninguém na rua. Era uma cidadezinha que na época tinha aí cerca de 3.000 pessoas e a maioria delas já eram pessoas idosas. Então, o Zé Braga, como ele gosta aí de ser chamado, saía sempre em torno de 5h30 da manhã para poder trabalhar ali perto. Ele trabalhava em uma área de uma grande indústria
que mexia aí com celulose e essas coisas. Era uma empresa terceirizada que ele trabalhava. Então, ele trabalhava dentro da indústria, mas para uma empresa terceirizada. Ele saía sempre nesse mesmo horário, em torno de 5h30 da manhã. Um ônibus levava os colaboradores até o local onde eles deveriam trabalhar, que era um local mais afastado, onde tinha ali o plantio das devidas árvores que eles deveriam fazer todo o processo com elas, enfim. Zé Braga diz que relata de ver aí todo o pessoal com aqueles uniformes desbotados, sabe? Carregando a garrafa de café e as marmitas para poder ir trabalhar. A rua da casa do Zé Braga se estreitava ao lado de um pequeno campo de futebol. E aí seguia uns 500 metros de terreno baldio. Então pensa que tinha aquela casa ali dele e seguia ali essa parte de um terreno baldio e logo depois era a casa dele, a primeira casa da rua. Nesse terreno baldio ficava uma cruz antiga, mais velha, e que todo mundo ali sabia que tinha morrido um rapaz, que eles não sabiam direito a causa e tudo mais. E a mãe desse rapaz, a dona Terezinha, ela já estava bem idosa e ela não deixava um dia sequer de ir até aquela cruz. Ela, muito católica e acreditando muito em tudo que ela fazia, e ela levava uma vela todos os dias em homenagem ao filho para colocar ali aos pés daquela cruz que simbolizava a morte daquele rapaz. Todo mundo ali, né, tinha suas questões, tinha o dia a dia vivendo ali naquela cidadezinha. Só que todo mundo se conhecia, né? 3.000 habitantes e todo mundo sabia a história de todo mundo. Então, todo mundo basicamente conhecia ali os costumes de cada um, os motivos de cada um para estar fazendo aquilo. Então, basicamente, todo mundo sabia, Zé Braga todo dia 5h30 tá indo trabalhar. Igual ele sabia que a dona Terezinha todo dia estava aí colocando aquelas velas pro filho aos pés ali daquela cruz. Em um certo dia, Zé Braga foi chamado às pressas ali, junto com os colegas dele, para cessarem um grande incêndio que tinha invadido a área daquela empresa. E não era, infelizmente, algo raro de acontecer. E aí ele foi, fez todo o trabalho, correu. E quando ele voltou, já era de madrugada. O ônibus já tinha desembarcado os colaboradores na cidade, então o ônibus já tinha passado e cada um ali que foi socorrer ali aquele fogo acabou tendo que retornar para casa caminhando. E o Zé Braga voltou caminhando sem pensar em nada, até que o Zé Braga ele avistou a dona Terezinha ali fazendo, né, aquela rotina dela, aquele ritual que ela fazia sempre. Só que dessa vez, o Zé Braga viu um rapaz meio ao longe assim, distante, olhando para dona Terezinha enquanto ela colocava a vela. E ele estranhou porque a dona Terezinha sempre estava sozinha. Só que ela não estava assustada, ela estava normal, então ele pensou que poderia ser um parente ou algo do tipo. E ali ele passou perto da dona Terezinha, cumprimentou, chegou a conversar um pouco com ela, trocar um pouco, né, ali do que tinha acontecido. Ela falou que ficou sabendo do acidente e ele expressou para ela o que tinha acontecido, né, como que tinha acontecido esse incêndio e tudo mais. E ele seguiu e foi embora para casa. Então, quando o Zé Braga chegou em casa, a Divina, que era a esposa dele, já estava ali meio que preocupada, querendo entender o que tinha acontecido, né, e tudo mais. O Zé Braga foi conversando com ela, explicou o que tinha acontecido ali com relação ao incêndio que tinha acontecido lá na propriedade da empresa, explicou tudo mais. E aí ele complementou dizendo, eu vi ali, pobre coitada da dona Terezinha, né? Ela continua indo lá, colocando vela depois de todos esses anos.
mas dessa vez eu vi um rapaz ao longe, até bem parecido com o filho dela, né? Será que é algum parente, alguma coisa assim? E a divina olhou para ele assustada e falou: quem você viu? E ele disse: sim, a dona Terezinha colocando a vela pro filho dela, igual ela faz todos os dias. E aí a divina já começou a ficar um pouco preocupada e a ficar um pouco, até assim, sem palavras. E ele percebeu que ela estava assustada e falou: diga o que está acontecendo, me fala, né? Por que você tá desse jeito, me olhando dessa forma? E a divina falou: Zé, chegou a notícia que a dona Teresa faleceu hoje pela manhã. Ela faleceu logo depois que você saiu para trabalhar. Alguém deu falta dela, um dos vizinhos, porque todos os dias ela acordava e ia ali. E existe, né, essa preocupação, como ela já era idosa. Foram verificar e ela estava deitadinha do mesmo jeito. Ela faleceu pelo visto aí à noite. E eles já tinham ali até socorrido o corpo dela para levar para prepararem para que eles fizessem o enterro já no outro dia. O Zé ficou então em choque porque ele viu tanto Dona Terezinha quanto aquele rapaz. E depois de um tempo ele chegou a falar que ele acredita que aquele rapaz, na verdade, era o filho que veio buscar a Dona Terezinha. E que talvez ele deixou ela acender aquela vela pela última vez antes de partir. Porque depois disso, nunca mais ninguém viu nada. Ele não viu nada, ele teve que passar ali algumas outras vezes que ele acabou perdendo o ônibus, né? E ele nunca mais viu nada. Gente, ela tinha falecido pela manhã e ele viu ela naquele pôr do sol, a noitinha mesmo, né? Aquele entardecer que na verdade já estava até escuro ali. E ele cumprimentou, conversou, ele viu o rapaz. Meu Deus! Eu fiquei bem assustada quando eu li essa história. E conversando com a nora dele e com ele, a nora fala que ela ficou muito assustada quando ela ouviu essa história também. Porque ela chegou, né, a conhecer aí outras pessoas que eram da cidade e que também ouviram dizer sobre essa história. E ela ficou bem assustada. E quando ela ouviu o podcast, ela apresentou para o Zé Braga. E eles, em conjunto, resolveram escrever para mim. Eu fico muito lisonjeada de receber histórias. E eu gostaria que vocês continuassem mandando para mim, por favor. Se tem alguém aí que me ouve, que já é mais de idade e tem uma história para me contar, peça para um neto, para uma neta, para um sobrinho, para uma nora, qualquer pessoa que puder me escrever, se você às vezes não consegue fazer isso sozinho ou quer me enviar o áudio também lá no Telegram, eu vou ficar muito lisonjeada de receber as histórias de vocês. E eu gostei demais de receber essa história. Muito obrigada mesmo. Para todo mundo, na verdade, que já me mandou uma história até agora. Continuo recebendo histórias, já recebi novos áudios. Então, é isso, gente. Agora, com relação ao Apoia-se. Para os amantes de Penumbra, nós já temos histórias do Penumbra liberado lá no Apoia-se e na Aurelo. Então, se você pode apoiar o nosso podcast, entra lá no Apoia-se e na Aurelo. No nosso link tá aqui na descrição da história e também vai estar lá no Instagram. Então, entrem, apoiem o nosso projeto, ouça as histórias, tá? Esse projeto ele vai contribuir para que melhore os áudios para vocês, melhore as edições, entre outras coisas. E que, quem sabe, aí contribua para que haja mais histórias, porque quanto mais tempo eu tiver disponível para fazer, mais conteúdo eu vou liberar para vocês, tá bom? Muito obrigada para quem me ouviu até aqui e eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com.
Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários, responda as enquetes e deixe a sua opinião sobre as histórias lá no Telegram. Assim você pode interagir com outros ouvintes, ver outras opiniões e falar sobre as histórias. Ative o sininho para receber a notificação sempre que tiver uma nova história. Estamos no Instagram como Bora Começar Podcast e no TikTok Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. Tudo será feito de forma anônima. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. Aqui é a Rayane Karina, a voz, produtora, idealizadora, fundadora e editora do podcast. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!